Miqueias capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 1. Simplifique a paz na cidade. Você sabe que Jeremias 29:7, palavras do Senhor: buscai a paz na cidade para onde vos enviei, porque na paz da cidade vocês também terão paz. E essa palavra de Jeremias me é explicada por Miqueias no capítulo 7. Como sermos portadores da paz num tempo como esse. Vamos ver o que o povo de Judá passava na época do profeta Miqueias. Miqueias capítulo 7. Todos achamos? Louvado seja Deus. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, e nem figos temporãos que a minha alma deseja. Pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação. O juiz aceita suborno. O grande fala mal dos seus desejos da alma. E assim todos eles, juntamente, urdem a trama. O melhor deles é como um espinheiro. O mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por tuas sentinelas, o dia do teu castigo, aí está a confusão deles. Não creiais no amigo e nem confieis no companheiro. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra Ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. A minha inimiga verá isso, e a ela cobrirá a vergonha, a ela que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será pisada aos pés como a lama das ruas. Por fim, o verso 11. No dia da reedificação dos teus muros, nesse dia, serão os teus limites removidos para mais longe. Amém. Não há absolutamente nada de novo sobre o sol. Miqueias viveu no 8º século antes de Cristo. Ele era um homem do campo, e Deus o chama para profetizar num período muito difícil, muito especialmente no reino de Judá. E o subtítulo, que pelo menos as versões da Bíblia, dos segmentos do Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Corrigida, o subtítulo dessa passagem que nós estamos lendo é a corrupção moral de Israel. A corrupção moral do povo. Há aqui algumas crises que a sociedade daquele tempo viveu e que eventualmente crises essas podem voltar a acontecer a qualquer momento do dia e da noite, em qualquer sociedade do Oriente ou do Ocidente, em qualquer momento, porque não há nada de novo sobre o sol. A fala de Miqueias, o profeta: não se engane nem se alegre, não é uma fala política. A fala de Miqueias não é uma fala partidária. A fala de Miqueias é um diagnóstico da sociedade de seu tempo. E por que não dizer
um diagnóstico de todos os tempos em que os homens se reúnem em sociedade. Quais são as crises dessa cidade? E quais são, à luz das Escrituras Sagradas, os meios de simplificarmos isso e de mantermos firmes a nossa fé? Em primeiro lugar, repare comigo o versículo 1. Há uma crise ambiental. Há uma crise ambiental. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, porém, veja, não há cachos de uva para chupar, não há figos temporão que a minha alma deseja. O Miqueias está denunciando que a sociedade se esqueceu que não dá para viver sem a natureza, que a sociedade se esqueceu que não dá para se alimentar de concreto, que o dinheiro compra comida, mas ele não tem fibra e nem proteína. Se você comer uma nota de dólar, você não vai ficar saciado. A sociedade se esqueceu que enquanto o avanço, que é absolutamente necessário, que é absolutamente digno, enquanto esse avanço não observar aquilo que Deus criou desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, enquanto nós não entendermos que a natureza aguarda com ansiedade a manifestação dos filhos de Deus, nós vamos chegar um dia em que descobriremos que não dá para comer concreto, que não dá para beber de rio poluído, que não dá para banhar-se na lama do esgoto. Quando nós percebermos que muitas vezes o preço do crescimento social é o ataque à natureza que Deus criou, talvez seja tarde demais. A falta de ordenação, a falta de saneamento, a falta de uma cultura de responsabilidade ambiental, a falta de amor pela obra criada, a falta de amor pela fauna, pela flora, a falta de amor por tudo aquilo que Deus criou. O profeta está dizendo: vocês querem uma uva, não tem mais uva. Vocês querem se alimentar de figo, não tem mais figo. Tem castelo construído, tem templo construído, tem setores construídos, só não tem o que comer. Acabou. Está tudo poluído, está tudo mal. Há uma crise ambiental aqui. Mas em segundo lugar, repare comigo o versículo 3. Há uma crise governamental. As suas mãos, diz o verso 3, estão sobre o mal e o fazem diligentemente. Agora grife essa expressão: o príncipe exige condenação. Estamos aqui numa monarquia e o príncipe é corrupto. E o homem que se assenta ao trono é corrupto. E há corrupção. E há a necessidade de pegar o que não é seu. E há a necessidade de se fazer carreira e fortuna a partir do erário, a partir do dinheiro público. O príncipe exige condenação. Há um problema moral aqui. Há um problema de não entender que a coisa comum pertence aos comuns e não a si mesmo. Há uma crise em querer enriquecer-se à luz do ilícito, à luz do que não pode, à luz do que é corrupto. Eu fico imaginando, e a corrupção não é um destaque do nosso país, há corrupção em qualquer ambiente onde as pessoas exerçam poder sobre outras pessoas. É da natureza do sistema, é da natureza dos homens que se reúnem em torno de poder, é da natureza humana o querer ter mais. Sempre que existir pessoas em posição de poder e que a sua decisão e a sua caneta fazem repercutir isso ou aquilo, sempre haverá um dinheiro correndo por fora, sempre haverá uma nota debaixo da mesa, sempre terá uma maleta, sempre terá alguns bolos de dinheiro guardados nos locais mais insalubres, inóspitos. E vocês entenderam. Mas há uma terceira crise aqui, repare comigo o verso 3. Há uma crise jurídica.
Olha o que diz o texto: o juiz aceita suborno, o grande fala mal dos seus maus desejos de alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O juiz aceita suborno. Aquele que à luz de uma sociedade deveria ser guardião do justo, guardião da justiça, guardião de uma toga salubre, digna, diz o texto, que é uma crise moral jurídica, o juiz aceita suborno. Não sei se vocês já notaram, alguns sociólogos fazem essa análise e de minha parte concordo. Quando nos grandes escândalos de corrupção, de qualquer que seja a sua vertente política, aparecem na televisão, uma coisa se nota. Quando a pessoa é capturada lá no seu desvio, a imprensa vai, câmeras filmando. Fulano roubou 50 milhões, 100 milhões, 1 bilhão, seja lá quanto for. Ia para merenda, ia para saúde, ia para compra de ambulância, mas na verdade foi para o bolso. Ele foi pego. Quando a câmera filma, há duas atitudes que são unânimes entre eles. Eu estava lendo esses dias uma tentativa de explicação. Eles abaixam o rosto e eles dão um jeito de esconder as algemas. Colocam um paletó por cima da algema, colocam uma blusa por cima da algema, ou tentam de uma forma esconder a algema e abaixar o rosto. Qual é o recado por trás disso? Que a grande vergonha não é o que se fez. A grande vergonha é ter sido pego. A grande vergonha não é para onde o dinheiro que tinha que ir para aqui foi parar para lá. A grande vergonha é porque eu fui pego. A minha vergonha é da algema, a minha vergonha não é do que fiz. A minha vergonha não é do que me locupretei. A minha vergonha é da algema. Se esconde a algema. E isso reflete para nós que se o ser humano, e preste atenção, isso vale para todos nós que julgamos ser discípulos de Jesus, se o ser humano tivesse absoluta convicção de que nessa vida não seria pego por alguns de seus atos, nós seríamos indomáveis. De alguma forma, a condenação, a justiça, a Constituição, o Código Penal nos serve como um freio moral. Porque se habitasse em nós a certeza de que os nossos descaminhos, de que os nossos mal intentos jamais trariam sobre nós alguma condenação, meus irmãos amados, segura. Há alguns anos, não sei se você lembra, nós vivemos um momento difícil na segurança pública aqui no nosso estado. E sem entrar no mérito do que vivemos, o fato é que o ilícito tomou conta das ruas. Com a crise da segurança pública, o ilícito tomou conta das ruas. Mas o fato de que àquele tempo não havia segurança nas ruas não significa que não houvesse câmeras de segurança. E gente da população, que chamaríamos eu e você de cidadãos de bem, aproveitando a crise da segurança pública, entraram em lojas de departamento e fizeram a sua feirinha, fizeram a sua compra. Claro, só coisas de necessidade, TV de LED, airfry, coisas assim que, quase um crime falimentar. Assim, não dá para viver sem uma TV de LED de 70 polegadas. E eles pegavam a TV de LED de 70 polegadas e iam embora. Na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, isso virou notícia, pastor Borges. O sujeito aproveitou-se da crise de segurança pública, entrou numa dessas lojas de departamento, pegou um objeto de extrema necessidade para sua conduta pessoal, familiar, uma TV de 70 polegadas. Como é que você vive hoje sem uma TV de 70 polegadas? Quero entender como pode um ser humano viver sem uma grande TV em casa. Então ele pegou a TV e ele foi, aproveitando-se da crise. Mal sabia ele que tinha uma câmera filmando. Pastor evangélico. Não, é de chorar. É de chorar. Pastor. E é claro que a manchete não foi fulano furtou.
É claro que a manchete não foi cidadão cachoeirense furtou. É claro que a manchete é identificado como um pastor evangélico. Às vezes os nossos freios morais existem apenas pelo peso da lei. Porque não fora o peso da lei, talvez a flexibilidade do caráter humano fosse ainda maior do que já o é. Está dizendo o texto que há uma crise jurídica, porque o juiz aceita suborno. Aquele que deveria portar uma régua isenta, aquele que deveria portar-se como um bastião da possibilidade de julgar entre o certo e o errado, diz o versículo 3, esse aí na verdade está aceitando suborno. Quem sabe no final do dia a TV não vai parar na casa dele. Quarto lugar, repare comigo o verso 6, talvez a pior das crises. Há uma crise familiar, porque o filho despreza o pai, diz o verso 6. A filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Até aqui nada de novidade sobre o sol. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha a sociedade desse tempo. A crise ambiental, a crise governamental, a crise jurídica e a crise familiar. Miqueias usa aqui uma expressão poética. O verso 5, assim, talvez o verso 5 seja um dos versículos mais tristes das Escrituras Sagradas. Não creiais no amigo. Olha que ponto chegou essa sociedade. Você não deve crer no seu amigo, está dizendo o profeta Miqueias aqui, da parte de Deus. Não crê no seu amigo e não confie no seu companheiro. Agora olha a poesia. Guarda a porta de tua boca àquela que reclina sobre o teu peito. Vamos traduzir isso aqui? Quem é que reclina sobre o peito de um homem? É a sua esposa. O que ele está dizendo assim? Cuidado com o que você fala com a sua esposa, que você não pode confiar nessa mulher. É essa a sociedade desse tempo aqui, ó. Os tempos bíblicos, né, irmão? A gente está fazendo análise histórica. Estou lá no 8º século antes de Cristo. Guarda a tua boca àquela que reclina sobre o seu peito. Cuidado com o que você conta para a sua esposa, está dizendo aqui. Porque pode ser que a sua esposa se volte contra você com aquilo que você a disse. Mas não é que a sua esposa vai se voltar contra você com aquilo que você disse com você, porque isso é natural. Você me disse isso no verão de 74, e até hoje eu não digeri. Lembra-te, lá em 92, naquela viagem, você... Não é isso, isso é comum, irmãos. Aliás, se você não passa por isso no seu casamento, tem alguma coisa errada aí no seu casamento. Aqui é outra coisa que o texto está dizendo. O texto está dizendo que a sua mulher, reclinada no seu peito, vai ouvir de você algumas informações que ela vai passar para os seus inimigos te pegarem. Isso é uma crise. Não, ele não está falando de discussão conjugal, que é todo mundo passa. Existem 2 tipos de casais nesse mundo, os que discutem e os que já morreram. Não é disso que o texto está falando. O texto está falando de deslealdade familiar. De usar aquilo que seria do ambiente íntimo, do ambiente da casa, para humilhar o cônjuge. Do filho, verso 6, que despreza o seu pai. E da filha que se levanta contra sua mãe. A mãe não emprestou o carro, a mãe não antecipou a herança, a mãe não aprovou o namoro, morra a mãe. Morra a mãe. Esquarteja, dá um tiro, junta com o namorado, faz o ardil, a trama, vão matar. Isso que está dizendo o versículo 6. A nora contra a sogra, não preciso nem explicar, não vou perder meu tempo aqui. Uma interpretação tão comezinha do texto sagrado. Mas por fim,
Diz o final do verso 6, que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Olha que loucura. Não bastasse ao homem, não bastasse ao ser humano, não bastasse ao indivíduo ter que sair para lutar as guerras desse mundo, os inimigos desse mundo. Agora, os inimigos do ser humano estão dentro da sua própria casa. O profeta está dizendo assim, não se sabe mais se a preocupação é ser assassinado em uma troca de tiro entre facções, ou se a preocupação é ser assassinado dormindo por alguém do seu próprio sangue. É isso que está escrito aqui. Bem, não há nada de novo sobre o sol. A pergunta é, como é que a gente sai disso? Como é que a gente sai disso? Tem como sair disso? Porque nós estamos no ano da graça de Jesus de 2025. Esse texto foi escrito por um homem que nasceu 8 séculos antes do nascimento de nosso Salvador. E me parecem que passados esses quase 3 milênios, as coisas continuam rigorosamente iguais. A pergunta é, como deve ser a minha e a sua postura? Como nós vamos resolver isso? Eu quero propor, por fim, 3 coisas para simplificar esse dilema. A primeira delas, repare comigo o versículo 7. Olhe e espere no Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Aleluia! Ele passa 6 versículos falando de miséria. Ele passa 6 versículos falando dos maus feitos. Ele passa 6 versículos falando dos desajustes sociais. Mas no 7º versículo, ele olha para cima e diz, apesar disso tudo, eu vou esperar no Deus da minha salvação. Eu não espero no príncipe, eu não espero no juiz, eu não espero no meio ambiente, eu espero em Jesus. Eu espero em Deus, eu espero em Jeová. Nós precisamos olhar e esperar no Senhor. Presta atenção numa coisa, meu irmão. Não vim aqui essa manhã falar de política, não vim aqui nessa manhã falar de partido. Estou aqui há 8 anos e nunca falei, vou morrer sem falar. Goste você ou não. Uma coisa eu tenho para te dizer, ou a sua esperança está no Deus Todo-Poderoso, ou você não serve para ser um discípulo de Jesus. A nossa esperança está no Deus Todo-Poderoso. Nós confiamos em Deus, nós cremos que Deus é o nosso Senhor, e nós cremos que no final do dia, importa para nós se está no nosso coração esse amor genuíno, esse amor grandioso. Nós esperamos no Deus da nossa salvação, e o Deus da nossa salvação nos ouvirá. Aleluia! Em segundo lugar, nós não esperamos por um ambiente, nós esperamos por uma pessoa. Anote isso. Nós não esperamos por um ambiente, nós esperamos por uma pessoa. O versículo 8 é de uma beleza singular. Ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Agora olha que coisa linda, preciosa, sem igual. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ah, não é o ambiente. Não é o ambiente. Não é sobre Guarapari, Vitória, não é sobre Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, não é sobre Brasil, América, qualquer quer que seja. Não é sobre o ambiente, é sobre a pessoa. Já disse o grande escritor, a ocasião não faz o ladrão, apenas o revela. Não é aqui ou ali, porque eu posso viver nas trevas e o Senhor ser a minha luz. É claro, você vai fazer o que com seus filhos? Você vai orientar os seus filhos a não ir para a faculdade? Porque tem droga na faculdade? Porque tem promiscuidade na faculdade? Vai falar, filho, não vá para a faculdade. Ou você vai treinar o seu filho, capacitar o seu filho, para nas trevas enxergar a luz que vem da pessoa de Jesus Cristo. O que é que nós vamos fazer? A gente vai deixar de trabalhar?
Você é um funcionário público, você está na iniciativa privada, tem gente da mesa ao lado da sua fazendo trambique. Você vai fazer o quê? Vai pedir suas contas? Ou você vai entender que ainda no ambiente de trevas não é sobre o ambiente, é sobre a pessoa. Se eu morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Os prognósticos da vida não são bons, mas uma coisa é certa, não importa como estará essa sociedade daqui a 50 anos, importa se a sua luz continuará sendo o Senhor. Porque se a sua luz continuar sendo o Senhor, tampouco importa como a sociedade estará amanhã, a nossa luz é o Senhor. Mas em terceiro e último lugar, para simplificarmos a paz social, a paz na cidade, eu e você precisamos aprender um verbo: reedificar, reedificar. Miqueias 7,11 conclui, diz: no dia da reedificação dos teus muros, nesse dia serão os teus limites removidos para mais longe. Em outras palavras, o profeta está dizendo assim: olha, aqui nesse plano tem esse tanto de coisa aí. Corrupção, entreveios, sujeira, ganância, falta de cuidado com o meio ambiente, falta de amor, crises familiares, está tudo aqui, ó, nesse plano aqui, ó. Mas aqui tem um governo soberano, um Deus que é santo, um Deus que é digno, um Deus que não perdeu o controle da história, um Deus que tem as chaves do céu e do inferno, no Deus que ninguém tira a vida sem autorização dele, ninguém dá a vida sem autorização dele, o Deus que pode dar, tirar e reaver, o Deus que tira do trono e o Deus que põe no trono enquanto ele permanece no trono, o Deus que é justo, o Deus que é santo, o Deus que nesse exato momento, enquanto vivemos nesse kairos, nesse tempo cronológico, lá no kairos, lá na eternidade, ele é ovacionado, ele é engrandecido por uma multidão de anjos que não cansa de dizer aquilo que ele mais é: santo, 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 santo. E a pergunta é: você acha que Deus fechou os seus olhos? Ou você não crê que acima do movimento desse mundo, que acima dos sobrenomes importantes desse país, que acima da máquina pública, que acima disso ou daquilo, que acima dos extremos, que acima de todas as coisas, está assentado sobre um alto e sublime trono o nosso Deus? A pergunta é: você confia em quem? Reedificar é saber que Deus nunca perdeu o controle da história. Quer paz na cidade? Eu e você não temos condições algumas de resolver. Acho que ninguém tem, nenhum ser humano tem o quadro posto. O que a gente pode é clamar a intervenção do Todo-Poderoso. E o que a gente pode é se posicionar hoje, aqui e agora. Nós, eu e você, meus instintos e os seus instintos, meu caráter e o seu caráter, minhas aptidões e as suas aptidões. Nos posicionarmos como discípulos de Jesus, reafirmar o que cremos, por que cremos, mas sobretudo, em quem cremos. E eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele há de se levantar sobre a terra. Talvez quase 3 milênios depois nada tenha mudado, porque um grande recado de Deus para nós que somos seus discípulos é: vocês não são daqui. Vocês não são daqui. Eu já preparei, a casa de meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu já preparei um lugar, diz o Senhor.
onde os rios são cristalinos, não há uma poluição, onde as ruas são de ouro e ninguém tenta pegar um pouquinho, e onde o trono é incorruptível, santo e justo. Eu creio nisso, espero o dia que eu vou para lá. Que Deus nos abençoe e nos ajude, em nome de Jesus. Amém.